O poder do homem, ele acaba sendo o sexo, o músculo e o dinheiro. Quando eu sei que ela quer, aí não funciona. Mas a vagina pode ficar lá ao longo da vida? Pode, por vários fatores. O homem, ele termina satisfeito, né? Gozou, que delícia, tal, acabou. Uma vagina fica mais larga com o passar do tempo ou com o uso dela? Esse é um dos mitos sobre o sexo que nós conversamos com a doutora Gabi Marinho e a Lilian Fiorelli no nosso podcast. E se liga na resposta delas, que vai ser, no mínimo, esclarecedora. Gente, tudo depende do que você tá falando. Se é só pelo sexo, ela não vai alargar só pelo sexo, tá? Precisa existir trauma. A vagina, em si, ela é feita de alguns tecidos. A gente tem o tecido da mucosa, que é a parte mais interna da vagina, tá? Em volta da vagina, a gente tem uma região que é chamada fáscia, que ela é um pouco mais... Parece um papelzinho que não tem tanta elasticidade, mas tem um pouco de elasticidade. E em volta tem os músculos. Para que você tenha uma vagina larga, você tem que ter lesão de alguma dessas estruturas. Se tiver lesão de mucosa, que é o que pode acontecer para quem usa muito no sexo e que tem sexos animais e fortes, e eventualmente pode até sangrar, ter trauma de verdade, rasgar a mucosa, rasga a mucosa. Dificilmente você vai ter rasgar fáscia, rasgar músculo ao ponto de deixar, de fato, a vagina larga. Então, ter relação sexual por si só, não. Mito. Mas a vagina pode ficar larga ao longo da vida? Pode, por vários fatores. Primeiro, como tem músculo, se você não trabalha músculo, às vezes ela fica larga porque você não trabalha o músculo. Uma outra causa é parto. Principalmente o parto vaginal e o parto que é assistido com fórceps, né? Então tem fórceps com metal, tem fórceps com vácuo. Isso traz é como você tá tirando a força àquela criança lá por algum motivo que o obstetra achou que era interessante naquele momento, mas que tem risco de lesão de fáscia e musculatura, que esses são, sim, o que deixaria a vagina mais larga. E nessa situação, por mais que num parto você vai lá e faça sutura e dê ponto, existe alguma possibilidade desse ponto ele não conseguir ser semelhante exatamente como a vagina era antes. Então a gente vê muitos casos de pacientes que passaram por partos vaginais, seja ele com uso ou sem uso de fórceps, e que depois disso começou a ter uma disfunção na parte sexual de não sentir a penetração, porque a vagina tá muito larga. O próprio marido, às vezes, falando que não sente direito a penetração porque a vagina tá muito larga. E são casos cirúrgicos. Que é muito comum e é um preconceito que existe entre homens. Acho que vocês duas provavelmente já ouviram. Essa mina deu muito e ficou larga. Não. Clássico, não. Frase clássica de homem. Precisa ter trauma de músculo ou fáscia. Dificilmente você tem isso com relação sexual. E no vídeo de hoje, a gente trouxe aqui um dos melhores momentos do nosso podcast com a Lilian Fiorelli e com a Gabi Marinho. Pra quem não me conhece, meu nome é Edson Castro, sou jornalista e apresentador. E eu tenho um podcast, que é o podcast do Manual do Homem Moderno, onde a gente conversa com uma galera incrível. E recentemente a gente fez um podcast com as duas doutoras aí pra falar um pouco mais sobre mitos, tabus, histórias que contaram pra gente sobre sexo e que muita gente ainda acredita. Se você quiser assistir o episódio completo, pode clicar no card aqui em cima, pode dar uma olhada no link que tá na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, e hoje a gente vai mostrar aqui alguns dos melhores momentos desse papo. Se liga! Outra parada aí que é muito comum da gente ouvir falar sobre sexo é que o homem gosta muito mais de sexo do que a mulher. Será que isso é verdade? Será que as mulheres não são tão interessadas pela prática sexual quanto os homens? Se liga na resposta delas. Olha, eu digo pra você que não mesmo. Só pra reforçar, né? De jeito nenhum. O que eu posso falar é que existe uma diferença, aí eu falando agora um pouco da minha área, ginecologia, né, parte hormonal. Existe uma diferença hormonal, isso é fato. O hormônio que mais dá o impulso sexual é a testosterona. E ele é mais frequente no homem do que na mulher. E a mulher é uma dose mais baixa. Mas isso não quer dizer que ele não funcione, é que a mulher precisa de menos mesmo. E tem outros fatores também hormonais que influenciam o ciclo menstrual. O homem não passa por isso. E toda a alteração do ciclo menstrual, do ponto de vista hormonal, ele deixa a mulher, entre aspas, no cio, na hora do período mais fértil, né? Então é quando eu diria até que o desejo da mulher, assim, talvez superior do homem, não sei, depende da mulher, mas tem um período posterior, o período fértil, que tem um aumento de progesterona. A progesterona te deixa um pouco mais down, um pouco mais intensa, mais inchada, que às vezes você não tem uma disponibilidade física pro sexo, né? E aí, falando sobre a parte emocional também, a parte cultural, o quanto as mulheres também, elas são menos estimuladas, na maior parte das vezes, a falarem sobre sexo, a tocarem o próprio corpo, e nada tem a ver com vontade, né? Mas sim
sim no expressar o desejo também. Exato. Não tem jeito, por mais que a gente já esteja passando bastante do tempo, com mais informações, ainda assim, a educação sexual na mulher é diferente do homem. Não tem jeito. No homem, ele é meio que estimulado pro sexo. Você precisa ter sexo pra ser homem, pra você realmente se provar o masculino. E a mulher não. A mulher tem que fechar a perna, ela tem que ficar recatada, né? Tem mudado, mas ainda não o suficiente pra gente falar que, olha, são exatamente iguais do ponto de vista sexual do ponto de vista cultural, né? A qualidade também das relações sexuais, um pouco, a gente fala muito do gap do orgasmo, essa questão, pra quem não sabe o que é o gap do orgasmo, homens costumam ter muito mais orgasmos em suas relações sexuais quando em comparação com as suas parceiras, então é muito mais comum um cara chegar lá, isso ser sentido como uma relação sexual bem sucedida, e uma mulher, se ela goza ou não, às vezes, entre muitas aspas, não faz diferença. Você acha que isso acaba também contribuindo pra que tenha esse mito do que o homem gosta mais de sexo que a mulher, ou acaba reprimindo a mulher também? Sim, porque daí tem o grau de satisfação, né? Então a gente vai pensar num ciclo de resposta sexual, que é essa parte fisiológica. Todo mundo vai passar por ele. Então a primeira fase é desejo, daí o corpo excita, daí a gente vai para as relações sexuais até o orgasmo. E a última fase é a resolução, mas tem que existir o que a gente chama de satisfação. Então aí a gente tem essa sensação, o homem, ele termina satisfeito, né? Gozou, que delícia, tal, acabou. E a mulher, ela às vezes termina satisfeita também, mesmo sem um orgasmo, porque ela tá feliz, rolou um carinho, ela se excitou, mas ainda assim ela não tem o grau de satisfação, que é o orgasmo, como dos homens. Então o que a gente fala é que o sexo às vezes fica pouco atrativo. Afinal, eu vou me atrair por uma coisa que não tá me dando assim tanto prazer, eu prefiro fazer outras coisas atrativas, me divertir, sair, jantar, ver um Netflix ou ver alguma coisa na TV, enfim, passa a falsa sensação, então, que as mulheres gostam menos ou desejam menos ter relações. E pra terminar, vamos falar aqui sobre um outro mito aí, uma cobrança muito grande que recai sobre nós homens, é de que o homem não pode negar sexo. Será que isso é algo que deve ser praticado no dia a dia? Se liga. Eu vejo isso muito mais como cultural, né? Do homem ter o poder do homem, ele acaba sendo o sexo, o músculo e o dinheiro. Perder esse sexo é como se ele perdesse esse poder. E é por isso que vem essa frase, que obviamente não é real, né? E isso que eu falei, que o poder do homem tem esses três, também não é real. Mas isso que é colocado na cabeça dele. Uma falsa sensação de dominância também, né? Que por muito tempo talvez ele dominava pelas relações sexuais, ou ele tinha esse poder pelas relações sexuais, mas ao longo do tempo também ele foi percebendo o quanto, como qualquer outra coisa, né, que nos domina, a gente vira escravo daquilo. E aí gera essas ansiedades sexuais, que eu tenho que, homem tem que gostar, não pode negar, não pode não querer, tem que dar conta todo dia, tem que querer todo dia, enfim, isso não é real, né, porque nós somos seres humanos estressados, cheios de coisa, conta pra pagar, e não necessariamente sobra tempo pro sexo, a maior parte das pessoas, que tem que ser todo dia. E eu diria mais ainda, né? Não precisa ter uma desculpa pra não querer. Não precisa estar estressado ou precisa estar mal pra não querer. Às vezes você tá super bem. E o sexo, eu não sei. Hoje, pra mim, não é interessante. Eu tô querendo fazer outras coisas. E tá tudo bem. E tem pelo menos eu sinto ainda que também essa é uma construção que ela não é só do cara, né? Às vezes pra própria mulher, às vezes, é um choque. Pô, como assim não quer? Como assim, né? Você é homem? Né? Gera uma pressão que às vezes não é nem do próprio cara, né? Da própria mina, de entender um pouco do... cara só não quer, sabe? Qual que é o problema? É uma dificuldade, né? É uma construção social, essa afirmação, né? Que a gente vive. Várias questões reforçam as nossas crenças. Então, uma mulher que tem esse pensamento, ela reforça a ideia de que o homem é máquina, sim, que ele tem que querer toda hora. E vice-versa, né? A mulher tem que falar, não, eu tenho que estar disponível porque ele quer todo dia. Ele tem que ter quando ele quiser. Quando a gente tá falando, por exemplo, de disfunção erétil. Então, esse homem, ele sofre muito, com certeza, com disfunção erétil. Só que aí, assim, hoje é sexta, ele tá relaxado, ele se propôs. E vai rolar? Funciona. Agora, se na sexta-feira a mulher dele, na melhor intenção, fala, vamos namorar hoje? Acabou. Porque pressionou ele, e eu ouço muito isso no consultório. Quando eu sei que ela quer... aí não funciona. Por quê? Porque a pressão vem dela, que é agora eu vou ter que dar conta. Dar conta. Não sobe. Quem tem ansiedade, você falar assim, fica tranquilo, hoje vai ser muito gostoso. A pessoa fala, nossa,
Ela tá querendo que seja o máximo hoje. Então, ele tá com a visão toda distorcida sobre o que ela tá esperando. E no ciclo da falha, vamos pensar assim, bem da parte terapêutica, esse paciente, ele vai começar a se afastar de estímulos sexuais. Afinal, tudo que me causa desconforto, frustração, nós somos incrivelmente inteligentes para nos afastar desse estímulo. Então, ele vai começar, que a gente chama de esquivar. Então, ele vai preferir, vamos jantar, vamos passear, vamos ver uma série. Ele acaba dormindo no sofá, inconscientemente. Por quê? Porque ele tá se afastando de estímulo. Quando ele se dá conta que ele tá fazendo isso, aí ele entra numa ansiedade monstra, porque ele se avalia o tempo todo. Que é isso, eu tenho que querer, eu tenho que fazer, eu teria que estar querendo, eu teria que estar lá na cama. É muita cobrança. E é muita cobrança e é muito pesado. E essa parceira, às vezes, não sabe nada que ele tá passando na cabeça dele sobre isso. E pra você se informar mais sobre sexo, eu vou deixar aqui do lado do podcast com a Lilian Fiorelli e com a Gabi Marinho. Tá muito interessante de assistir. Eu vou deixar aqui embaixo também o podcast que a gente gravou com a Kátia Damasceno. Ela falou bastante sobre sexo, tirou várias dúvidas da galera e acho que vale a pena você conferir. E não esquece de se inscrever também nos 2 canais. E é nóis. Valeu!